Olá, sexto ano, preparados para mais uma aula de matemática com o professor Ellington, aula de número 41. Na nossa aula de número 41, continuaremos estudando os divisores de um número natural. Quem são os divisores de um determinado número? Vamos a ela. Os objetivos propostos nesta aula são, primeiro, compreender o que significa ser divisor de para os números naturais, identificar divisores de um número natural e organizá-los em sequência. Vamos estudar agora os divisores de um número natural. Acompanhe a situação a seguir. Vem comigo. Alexandre quer acomodar seus 18 livros novos em uma estante. Então, Alexandre foi lá, comprou 18 livros e ele quer organizar os seus livros na estante que ele tem. Livros novos, todo empolgado, fazer essa organização dos livros. Quantas prateleiras serão necessárias para distribuí-los igualmente em cada prateleira? Vamos ver. Para responder a essa pergunta, vamos pensar em quantidades de prateleiras e ver quantos livros ficaria em cada uma. Se for uma prateleira apenas, fica fácil, né? Ele tem 18 livros, vai acomodar em somente uma prateleira, então quantos livros estarão nessa prateleira? Ah, muito fácil, professor, muito simples, claro, bem tranquilo. 18 livros em uma prateleira, só posso acomodar os 18. Agora, se forem duas prateleiras, vamos acomodar a metade de livros. Então, teremos em duas prateleiras 9 livros em cada uma delas. Em 3 prateleiras, quantos livros colocaremos em cada uma dessas prateleiras se forem 18 livros distribuídos em 3? 6 livros ficarão em cada uma das prateleiras. 4 prateleiras, vamos lá. Uma prateleira deu 18 livros, 2 prateleiras deram 9 livros, 3 prateleiras, 6 livros. E se forem 4? Professor, vão ficar sobrando livros. Veja o que acontece. Não é possível colocar o mesmo número de livros em cada uma das prateleiras. Por quê? Porque o 18 não é divisível por 4. O 18 não é múltiplo de 4. Então, eu não consigo acomodar 18 livros de quantidades iguais, a mesma quantidade de livros, em cada uma das 4 prateleiras. 5 prateleiras, vai ser possível? O mesmo caso se eu tiver 4. Se eu tiver 5 prateleiras, não consigo colocar os 18 livros distribuídos igualmente nestas 5. Então, não é possível colocar o mesmo número de livros em cada uma das prateleiras. Se forem 6 prateleiras agora, quantos livros ficarão em cada uma delas? 3 livros em cada prateleira. Basta eu pegar lá o 18, dividir por 6, cada uma delas com 3 livros. Observe que em alguns casos não conseguimos colocar o mesmo número de livros em cada prateleira. Então, teve casos que não foi possível. Se eu fizesse uma divisão, eu teria resto. Então, neste caso, não foi possível deixar os 18 livros em 4 e 5 prateleiras, porque na divisão sobrou resto. E quando sobra resto, a divisão não é exata. Lembrando nossas aulas anteriores, quando o resto é 0, a divisão é exata. O quadro a seguir mostra como é possível distribuir igualmente os 18 livros. Vamos lá? De um lado do quadro, nós temos a quantidade de prateleiras e do outro lado do nosso quadro, na outra coluna, dividimos o quadro em 2 colunas, quantidade de prateleiras e número de livros em cada uma delas. Uma prateleira, 18 livros. 2 prateleiras, 9 livros. 3 prateleiras, 6 livros. 6 prateleiras, pulou 4, 5, professor? Sim, pulei o 4, 5 porque não era divisível. 6 prateleiras, 3 livros. 9 prateleiras, 2 livros. E se eu tiver 18 prateleiras, consigo colocar um livro
em cada uma. Dizemos que os números 1, 2, 3, 6, 9 e também o 18 são divisores de 18. São todos os números que eu posso dividir aí o 18. Pois ao dividir o 18 por qualquer um destes números que ali temos, obteremos uma divisão exata. Então, eu posso dividir o 18 pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 6, pelo 9 e pelo próprio 18. Então, o 18 tem 6 divisores. Essa é a quantidade de divisores que eu encontro no 18. Divisores de um número natural são todos os números naturais pelos quais ele pode ser dividido, de forma que a divisão seja exata. Exemplos. Escreva o conjunto dos divisores de 16 e 44. Vamos colocar todos os divisores do 16, todos os números que podem dividir o 16. Lembrando de nossas aulas que nós já vimos, o 1 é divisor de todo e qualquer número, então sempre começaremos com o 1. O 1 divide todo número natural que a gente conhece. Vamos lá? Então, primeiro 1. 16 é um número par. O 16, ele também é divisível por 16, relembrando. Todo número é divisível por 1 e também por ele mesmo. Então, eu já posso sempre colocar o 1 e o próprio número. O 2, já que o 16 é um número par, então 16 por ser par, ele é divisível por 2. O 8 também é um divisor de 16. Eu posso dividir o 16 por 8 e também o 4. O 4 é outro divisor de 16. Então, esses são os divisores do 16. O 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Quando chega na metade do número, no caso o 8 ali, aí o próximo divisor vai ser ele mesmo, tá? 44. Os divisores do 44, o 1, como nós já sabemos, o 1 divide todos os números. O próprio 44. O 2, já que o 44 é par. Próximo divisor, o 22. 22 também divide o 44, é a metade dele. 44 tem metade, metade dele, 22. O 4 divide também o 44 e, por fim, o 11 é outro divisor. Somente esses 6 números são os divisores do 44. Próxima situação. Em uma fábrica de biscoitos, há 504 pacotes de biscoitos recheados para serem distribuídos entre os pontos de venda. Então, eu tenho 504 pacotes de biscoitos e vou distribuir eles aí entre os postos de vendas. Pode ser mercearia, pode ser um mercado, um mini mercado, enfim, são os pontos de distribuição. Deseja-se colocá-los em caixas, de modo que não sobre nenhum pacote fora da caixa. Então, vamos pegar os 504 e vamos distribuir eles em caixas e não pode sobrar nenhum. E as caixas deverão ter, não está no problema, a mesma quantidade de pacotes de biscoito. Determine quantas caixas serão necessárias, sabendo que cada uma delas tem capacidade para 24 pacotes. Cada caixa que eu tenho cabe 24 pacotes. Quantas caixas serão necessárias para que a gente distribua esses 504 pacotes de biscoito? Vamos lá? Temos o 504. O 504, podemos dividir ele por 24? Vamos ver se o 24 é divisor do 504. 50 dividido por 24, 2. 2 vezes 24, 48. 50 menos 48, 2. Abaixo 4, 24. 24 dividido por 24, 1. Então, portanto, a nossa divisão deu exata. Então, eu consigo distribuir aí estes 504 biscoitos, eu posso colocar 24 pacotes em cada caixa sem sobrar nenhum biscoito, nenhum pacote de biscoito sequer. Então, serão necessárias 21 caixas. 3. O número 20 tem 4, 5, 6 ou 7 divisores. Aluno, você pode até dar uma pausa no nosso vídeo e verificar, fazer sozinho essa questão,
antes que eu resolva ela aqui como exemplo. Aí verifica aí se você acertou ela ou não. Verificando então, o 20, quantos divisores ele vai ter? Primeiro divisor 1, lembrem-se que 1 divide todo e qualquer número natural. O 20, o próprio número. O 2, já que ele é par. A metade do 20 é 10, já que o 20 é um número par. 4 também é um divisor do 20. E, por fim, o 5. Então, esses são os divisores do 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Então, temos 6 divisores. Resposta correta, letra C. Letra C é a nossa resposta correta. Espero que vocês tenham acertado essa questão. Observações. O 0 não é divisor de nenhum número natural. Então, o 0 eu não consigo dividir nenhum número. Não existe número natural sendo dividido por 0. Todo número natural tem como divisor o número 1, que a gente já repetiu várias vezes na aula de hoje, mas não custa nada relembrar. Todo número natural diferente de 0 tem como divisor ele mesmo. Outro ponto importante para vocês relembrarem. A quantidade de divisores de um número natural diferente de 0 é infinita. Então, quando o número é diferente de 0, eu tenho infinitos divisores, tá? Isso aí, pessoal. Mais uma vez agradeço a atenção de vocês e relembrando, façam sempre as atividades propostas. Façam elas que fazendo as atividades vocês treinam mais e podem sanar suas dúvidas, verificando seus pontos fortes e seus pontos fracos. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.